Se um obreiro chega a duvidar da poderosa unção que a Santa Vó Rosa possui, ou duvidar do irmão Aldo, ele perde, irmãos, todos os méritos diante de Deus. Pode ser o obreiro do cargo que for. Então vejam como precisa haver disciplina, justiça, hierarquia, entendimento, sabedoria na vida dos filhos de Deus, principalmente naqueles que querem servir esta igreja, porque esta igreja é um pedaço do céu na terra. E outra coisa, a Santa Vó falou para o bispo, o senhor tem que ensinar, bispo, como que o povo lá é obediente. Os santos, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, todo o poder celestial é muito obediente a Deus e nunca houve lá nenhuma desobediência, nem em pensamento. Então, é assim, e Deus exige o que Ele quer e todos obedecem com amor. Ela disse, pode explicar para eles, para os obreiros, que lá no céu, por exemplo, os santos e anjos conversam. Lá não tem escravo. Eles não são estátua, são pessoas espirituais. E lá eles vivem e reinam com Deus. E nas horas que Deus permite, eles conversam. Mas quando Deus quer um silêncio total, Ele nem precisa falar, Ele só olha. Olha para os santos e com o olhar e o poder dele, todos aqueles milhões de santos e anjos entendem a ordem dele, mesmo sem ele falar. Olha os mistérios e o poder que existe em Deus e no seu reino. Então, quando ele quer silêncio total, ele só olha para os santos e todos se calam, e todos se põem em sentido de oração, e todos oram a Deus em favor desta igreja apostólica, em favor do povo apostólico, para ajudar a garantir a nossa vitória, principalmente quando a luta contra nós aqui embaixo é muito grande, porque há momentos que todo o poder das trevas se levanta contra esta igreja. E para vencer é só por toda a graça divina do Pai, do Divino Espírito e de Jesus, da Virgem Maria e os méritos do Consolador. É que garante a nossa vitória como povo de Deus e os méritos do Supremo Pastor que do céu até hoje nos governa nesta igreja, nosso amado irmão Aldo, em espírito e verdade. Então, quando Deus percebe que precisa haver muita reverência, muita oração lá em nosso favor, ele só olha, nem fala, e todo aquele poder de milhões de santos e anjos se põe em sentido de oração, rogando a Deus em favor desta igreja. E oram por quanto tempo Deus exige. Ficam em sentido de oração, todos, inclusive os anjinhos pequeninos, que são anjinhos que herdaram o céu porque faleceram do corpo recém-nascidos e Deus os conserva daquele tamanho. É só que crescem em espírito e em sabedoria. E não só entendem tudo, como falam e cantam hinos maravilhosos louvando o poder do Pai. Mas eles também, na hora do silêncio da oração, todos oram em nosso favor. Vejam a disciplina que tem lá. E outra coisa, a Santa Vó falou para o bispo, o senhor explica na aula aos obreiros, que lá no céu tem muito coro. Coro de anjos, coro de santos, coro de arcanjos, corais de anjinhos pequeninos. Existem diversos corais que glorificam o poder do Pai com hinos lindos, belíssimos, maravilhosos. Mas cantam quando Deus permite. Quando Deus orienta e deixa que o louvem. Tem tudo lá o seu momento próprio e a sua hora certa e correta para realizar tudo. Então, irmãos, lá há muita disciplina. E ninguém obedece contrariado, não. Todos os santos e anjos obedecem às ordens de Deus
com muito amor. E a Santa Vó Rosa explicou isso para o bispo. E falou, o senhor ensina principalmente na aula de obreiro, para que os obreiros tenham uma ideia de quanto o céu é disciplinado e o quanto esta igreja precisa ser disciplinada para merecer sempre ser a igreja de Deus. A igreja que pertence verdadeiramente ao reino do céu e que cumpre nesta terra todos os planos divinos. Então, amados, às vezes quando a gente ensina sobre disciplina, alguns que não conhecem, ou mesmo alguns que já estão frequentando, mas ainda não se converteram, não entendem. E às vezes até acham que é uma rixa nossa, como eles julgavam no passado a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. Porque quando a Santa Vó Rosa estabeleceu a disciplina para os apostólicos, ela, irmãos, foi até maltratada por alguns. Foi até injuriada e caluniada por outros. E foi muito incompreendida por diversos. E ela teve que dar muito perdão para poder salvá-los, mas alguns se rebelaram de tal maneira que saíram da igreja e se tornaram nossos inimigos. Vejam o que ela sofreu no passado para poder implantar uma disciplina justa. Por quê? Veio de Deus. Deus não dá nada injusto para ninguém. E tudo o que Ele exige de nós é para Ele poder nos guardar, para Ele poder nos proteger, para que o nosso nome de Filho de Deus esteja escrito no livro da vida, na presença de Deus, como criaturas que vivem na terra, mas já pertencem ao reino do céu. Então, se Ele exige, é para nos livrar do mal, para nos livrar dos erros, para nos livrar que cometamos escândalo, que são pecados que dificilmente têm perdão. E Deus não quer perder ninguém. E Ele faz tudo para querer a nossa salvação. Mas a Santa Vó Rosa, para implantar a disciplina, eu vi de perto, viu, irmãos? Quanto ela sofreu, o quanto ela precisou ter amor e misericórdia e usar de perdão. Mas ela, irmãos, muito amorosa, muito piedosa, muito humilde e perdoadora, tudo fez e faz para salvar a todos. E o irmão Aldo igualmente, porque ele sempre preservou entre nós não só a santa doutrina que Jesus revelou à Santa Vó Rosa, como também ele foi usado pela Santa Vó Rosa para divulgar entre nós muitos mistérios que ainda não conhecíamos. E foi ele, usado pela Santa Vó, que revelou partes importantíssimas da nossa doutrina e dos mistérios de Deus, para garantir o aperfeiçoamento e a vitória desta Igreja Apostólica. Mas a disciplina também ele preservou. E sempre dizia, esta disciplina que Jesus e a Santa Vó Rosa implantaram no meio deste povo é eterna, porque é a garantia da vitória desta igreja. E eu lhes digo, irmãos, é também o nosso diferencial, porque nós somos a única igreja que tem uma disciplina assim e que ensina ao povo que para receber o que precisam de Deus e dos seus santos, precisam ter méritos diante dele. Então precisam ter amor e uma obediência restrita às suas normas e à sua santa vontade. Então notem isso no início da igreja, logo na primeira aula aos obreiros, a direção precisou ensinar, também para incentivar o nosso povo e os servos de Deus nesta igreja, que, irmãos, o voto que fazemos em bem servir esta obra está diante de Deus. Quando fomos nomeados obreiros e muitos ungidos, fizemos esse voto. E é uma promessa eterna. E precisamos, irmãos,
eternamente cumprir esses votos. Enquanto vivemos na terra, servirmos esta igreja com fidelidade, fé, humildade, gratidão e amor. E quando estivermos de posse do nosso galardão no reino do céu, continuarmos o nosso ministério, servindo a Deus e aos seus santos, de acordo com os planos divinos. Porque eu lhes digo, irmãos, que Deus tem um plano para cada um de nós. Inclusive você, que está nos ouvindo pela primeira vez. Saiba que foi Deus que criou a sua pessoa. Tanto o corpo no passado, como o seu espírito, a sua pessoa. Foi Deus que criou. E quando Ele cria um novo filho, Ele já cria com os seus planos, querendo usar tal filho numa missão especial na terra. E qual é a missão? Só Ele conhece. Agora a pessoa percebe qual é a sua vocação natural. Qual é os seus dotes que poderá ser útil à igreja e ao reino do céu. A sua pessoa sabe, e saiba que esses dotes e essas qualidades lhe foram dadas por Deus, porque o plano dele é usá-lo na obra desta igreja, mesmo se for só como membro apostólico. Então, irmãos, esta igreja é um mistério de Deus. Eu falo sempre isso. E é uma bênção nesta terra. Então, o nosso Deus espera em nós que sejamos fiéis, que sejamos leais, que sejamos obedientes à disciplina do céu já na vida presente. Porque, irmãos, se não obedecer à disciplina que a Santa Vó Rosa e Jesus implantaram nesta igreja, jamais entrarão no céu. Principalmente se já sabem qual é esta disciplina. Ao tomar conhecimento da nossa disciplina, já tem como dever obedecê-la. Principalmente se quiser um dia entrar no céu. Porque se negar esta disciplina aqui, será negado a sua entrada no céu. Porque lá quem não é disciplinado, irmãos, não entra. Poderá muitas vezes, se for muito merecedor, também precisa ser. Poderá ir para o descanso, que é uma região celestial, mas abaixo do trono de Deus, aonde existem, irmãos, bilhões de pessoas. E foram pessoas que não foram perversas na terra. Foram pessoas que não foram ímpias nesta terra. Foram pessoas que nunca desejaram mal para ninguém. Foram pessoas que sempre evitaram a inveja e que sempre evitaram os erros gravíssimos. Mas não se santificaram porque não conheceram a nossa fé enquanto viveram na terra. E não se disciplinaram pelo mesmo motivo, porque não conheciam a vontade de Deus. Mas como eram pessoas boas, Deus não perde, porque Ele não comete injustiça. Então, tais pessoas até hoje é assim. Se morrem do corpo, mas não foram ímpias, muitas vezes, na maioria dos casos, essas pessoas, ao falecer o corpo, são levadas em espírito para o descanso, que é um lugar onde não sofrem nada, mas recebem um preparo especial para serem doutrinadas, assim como nós somos doutrinados nesta igreja. Tanto a Santa Vó como o irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria enviam anjos para esse local chamado descanso, para eles pregarem a essa multidão imensa que lá existe. E eles vão sendo ensinados. E vão sendo ensinados principalmente, irmãos, sobre a disciplina que existe no céu. E só entrarão lá quando Deus aplicar na terra o seu último juízo. Notem, irmãos, não é brincadeira o reino do céu. E quem não levar a sério nesta terra a doutrina e a disciplina apostólica, irmãos,
dificilmente entrará lá. Porque Jesus disse isso no seu tempo. Se eu não tivesse vindo e não tivesse lhes ensinado os mistérios dos céus e a vontade do meu Pai, vocês seriam inocentes diante de Deus, porque não conheciam a vontade dele. Mas agora não tem desculpa, porque eu tenho lhes ensinado a vontade do meu Deus. E então, se não aceitarem com humildade, não receberão absolvição no juízo final. Vejam, irmãos, que essa igreja não é brincadeira. Mas eu lhes digo que essa igreja, para o fiel, é só alegria, gozo, paz, consolo e uma felicidade que a gente não tem palavras para explicar. Mesmo na hora de uma doença, mesmo na hora de um problema grave, mesmo num momento de provação, nós temos paz, temos consolo, temos segurança, temos fé, temos ânimo e eu posso dizer, temos gozo e alegria mesmo na hora das maiores lutas. Porque, irmãos, temos conosco a aprovação de Deus, a guarda dos anjos, o poder dos santos, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, o consolo da Santa Vó Rosa como consolador e a proteção do seu sucessor. Porque o primaz foi levado ao céu justamente para poder nos dar uma proteção ainda muito maior, de um modo eficiente, onisciente, onipresente e onipotente. Foi por isso que ele foi elevado às alturas, para garantir ainda mais felicidade e vitória para esta igreja e para todas as nações da terra, principalmente em relação às pessoas boas, às pessoas humildes, às pessoas inocentes. O poder deles é para todos os fiéis. Então, a graça que a gente recebe nesta igreja não dá para explicar. É uma segurança que a gente sente com Deus e os anjos, que nada nos abala, pode vir a luta que for. A gente tem paz, tem fé, tem consolo, tem esperança e vence. Por quê, irmãos? Porque se cumpre o que Jesus disse. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sejam fiéis e encontrareis refrigério pela presença do Senhor. É isso que nós temos nessa igreja, o poder de Jesus. Os méritos que recebemos não é propriamente nosso. É verdade que a gente precisa fazer a nossa parte para merecer, mas são os méritos dele, que se deu em sacrifício em nosso favor. São os méritos da Virgem Maria, que batalhou nesta terra e desde o alto céu, durante séculos, ela batalha em favor dos bons de coração, para que o nome de Jesus jamais caia em descrédito. E assim a Virgem Maria amparou a Santa Vó Rosa em todos os seus dias nesta terra, e assim a Virgem Maria amparou nosso irmão Aldo, até torná-lo num grande profeta de Deus. E temos a proteção e o consolo da Santa Vó Rosa, que é uma santa, ela também é rainha do céu. Os irmãos calculem o poder e os méritos que ela tem. Ela também foi coroada rainha do céu, à semelhança de Maria Santíssima. Além de espírito vencedor, espírito da verdade e o outro consolador, semelhante a Jesus. E assim é o nosso irmão Aldo. Ele mereceu todos os dons, virtudes e poderes, à semelhança da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e de Jesus. Por isso que esta igreja não vê derrota. Enfrenta muita luta, como sempre enfrentou desde o seu início. Mas a vitória está garantida por quê? Pelos méritos dele e pela vida dos fiéis apostólicos. Porque aqueles que se dizem apostólicos e não são fiéis, e não são convertidos, e desobedecem e não aceitam a nossa disciplina, eles mais atrapalham e estorvam do que outra coisa. E ainda estão entre nós, por misericórdia divina, porque Deus
tem a sua dose certa para perdoar. E Jesus disse, quando os apóstolos perguntaram, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus respondeu, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, eles são muito perdoadores, mas tem um limite. Porque 70 vezes 7, aí também é um limite, não é um infinito. Então, eles perdoam, mas tem, irmãos, o limite da justiça divina. Por isso que o reino do céu é eterno, eternamente vencedor e gloriosíssimo. Tanto a Santa Vó Rosa como o irmão Aldo nos ensinavam muitas coisas sobre o reino do céu. E são coisas tão maravilhosas, tão lindas, tão perfeitas, irmãos, que na terra a gente não tem como exemplificar com palavras as glórias que existem na região celestial do nosso Deus. Portanto, irmãos, se o jugo é suave, o fardo é leve, é uma coisa agradável para quem ama e para quem crê. E não é sacrifício crer e obedecer a nossa fé, a nossa doutrina e a nossa disciplina. E devemos fazer essa obediência, obedecer com amor, fé, alegria e gratidão. E a Santa Vó Rosa dizia, cada um de vocês tem que carregar sua cruz, porque enquanto estão na terra, estão sendo provados por Deus. E só serão aprovados, ela dizia, se carregarem a sua cruz com classe. Isto é, suportar as adversidades da vida com amor, com benevolência, com longanimidade, com paciência, perdoando muitos que às vezes nos causam desgosto, mas não podemos guardar mágoa contra ninguém, porque o nosso tempo aqui é passageiro. A nossa vida eterna será lá, na glória de Deus. Então aqui tudo passa e precisamos saber amar, saber perdoar, saber ser longânimos, pacientes e misericordiosos, para que também alcancemos a misericórdia divina e eterna. Que na oração do Pai Nosso, Jesus disse, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então tem um porém aí. Deus perdoa, mas se soubermos usar mão da prática do verdadeiro perdão. E quem perdoa em nome de Deus, esquece. Ai de nós se Deus não esquecesse o nosso passado. Quando conhecemos essa fé, fomos perdoados, mas Deus esqueceu o nosso passado. Principalmente quando nos submetemos ao batismo nas águas nessa igreja, nas águas ungidas. Todo o nosso passado some da presença de Deus. Fica sepultado nas águas do batismo. E Deus não lembra mais dos nossos pecados, dos quais Ele nos perdoou, porque o perdão dele é eterno, é perfeito e é completo. Assim, devemos perdoar aqueles que de algum modo nos ofendem e até ajudá-los quando precisarem de nós e fazermos tudo com muito amor. Porque, irmãos, assim como a Santa Vó Rosa foi provada na terra e foi aprovada porque foi sempre fiel, assim também nosso irmão Aldo foi provado e foi aprovado porque em tudo foi fiel. Foi fiel à Santa Vó Rosa, à Virgem Maria, a Jesus e ao nosso Deus, e aos votos que ele fez de bem servir a Santa Vó Rosa nesta igreja em favor dos fiéis apostólicos. E venceram, foram aprovados, porque em tudo foram humildes, perdoadores, amorosos e caridosos. É este caminho estreito, irmãos, que precisamos seguir para um dia também entrarmos de posse da vida eterna, da glorificação da nossa alma e do nosso espírito, para vivermos eternamente com o nosso Deus, numa vida sem fim,
onde só há gozo, paz, alegria, consolo e felicidade. E também eu torno a explicar que lá no descanso, aonde aquelas almas estão sendo preparadas, elas não sofrem nada. Não passam por sofrimento nenhum. Estão sendo preparadas para um dia também serem glorificadas e entrarem de posse da vida eterna, propriamente na região celestial do nosso Deus. Aonde elas estão já é o céu, um local de Deus, uma região celeste, mas ainda não é propriamente a glória de Deus. Que a glória de Deus no reino do céu que nos aguarda, não temos palavra para explicar a magnitude e a esplendorosa beleza que lá existe. Portanto, irmãos, vale a pena ser fiel neste santo caminho, porque a gente vence pelo amor e vence feliz. Podem ter certeza, porque no céu não tem tristeza, nem saudade não tem no céu. Porque saudade é lembrar de uma coisa que se passou e no céu não tem nem passado, nada, lá tudo é presente. Então não há sentimento de tristeza nenhum, não há medo, não há rancor, não há remorso, nada, lá é só alegria. Mas para entrar lá, irmãos, precisamos fazer a nossa parte de fé, humildade, amor e obediência. Desde o início, esta igreja recebeu estes ensinos, muito especialmente os obreiros, para saberem dar muito valor ao ministério que realizam nesta obra, para que seja um verdadeiro ministério de glória. Que a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria os abençoem grandemente. Amém. Prezados irmãos, eu convido a todos para que na próxima semana, neste mesmo horário, continuem conosco, que temos muita coisa interessante, importante para recordarmos com todos vocês. Recebam nesse instante a bênção da Santa Vó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria e do nosso irmão Aldo. Amém.